Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos mais relatos de EQM ou experiência de quase morte. E teremos aqui 3 relatos curtos para que você possa entender e visualizar como essa experiência que envolve a vida após a morte, que envolve saídas do corpo e que envolve contatos com outros seres, pode influenciar, mexer e transformar a nossa vida. Se você se interessa por temas como EQM, demais fenômenos transcendentes e assuntos relacionados à evolução da consciência, eu digo para você não perder tempo, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo à nossa dimensão. E hoje vamos falar então dos 3 temas aqui. Temos 3 personalidades, a Sandy, a Marta e a Yamen. Yamen é do Líbano. E assim, como dá para perceber pelos nomes, esses relatos são de pessoas anônimas, que não quiseram se identificar, mas que deram seus depoimentos para pesquisadores que estudam cientificamente as experiências de quase morte. E, começando pelo primeiro relato então da Sandy, ela começa a sua exposição da seguinte forma: Naquela época da minha vida, fui morar com minha amiga e o pai dela porque não podia pagar o aluguel. Me lembro de que era uma manhã em que ela não havia pernoitado ali. Ouvi uma leve batida na minha porta e depois a ouvi abrir. Eu sabia que era o pai dela e estava envergonhada porque eu estava exposta. Eu estava de tanga, deitada de lado, de costas para a porta com as cobertas nas minhas costas. Eu não me mexi ou deixei que ele soubesse que eu estava acordada, porque seria embaraçoso. Eu só queria que ele fechasse a porta educadamente e fingisse que não tinha visto nada. Ouvi a porta se fechar e fiquei aliviada. Fechei meus olhos. Então ouvi que ele estava vasculhando meu quarto. Meu pequeno quarto que mal era suficiente para uma cama de solteiro. Fiquei assustada e congelei de medo por alguns momentos. Finalmente, reunindo coragem para olhar, me virei e não me lembro de mais nada. Minha EQM foi confusa para mim. Eu não entendia o que estava acontecendo e eu não tinha a menor ideia do porquê eu estava lá. Só que eu estava no espaço, na escuridão, num vazio, e então me deparei com uma estrutura suspensa. Quase parecia metade de uma casa, mas com muitos outros ângulos do lado de fora. Deslizei pelas escadas, que começavam sob a suspensão do espaço até um corredor. Este lugar parecia pequeno, mas era grande. E eu estava esperando com alguém, mas eu não podia vê-lo. E eu perguntei sem falar o que estávamos fazendo lá. A presença disse que era hora da minha revisão. Imediatamente me senti envergonhada porque sabia que não tinha feito o meu melhor. Deixei claro que não estava pronta, mas a porta ainda assim se abriu. Eu me vi numa mesa com livros ou pergaminhos e uma tela enorme. E essa tela ficou brilhante, tão brilhante que meus olhos terrenos não seriam capazes de suportar. E eu sabia que não precisava ter vergonha. Foi uma experiência de aprendizado, mas de repente ouvi um estrondo alto e acordei. Eu estava confusa. Acordei pensando que tinha acabado de morrer, mas não sabia como eu teria morrido ou por quê. Então me levantei para sair da cama e percebi que minha calcinha estava pela metade. Meus seios estavam expostos e havia outra calcinha pendurada na cabeceira da cama. Eu ainda não considerei que fui assassinada naquele momento. Saí para o dia quando voltei para o pai dela e ele gritou comigo, me dizendo que eu não era bem-vindo em sua casa. Não posso dizer com certeza, mas acredito que fui estrangulada com minha própria calcinha que ele encontrou no meu quarto. Então, o primeiro relato aqui com tom, né, encerra-se com tons dramáticos, mas assim,
Independentemente do que tinha acontecido, ela se vê no espaço, tendo uma revisão de vida, com certeza foi algo inesperado. Se você conhece pouco da experiência de quase morte ou EQM, saiba que existe esse fenômeno chamado de revisão da vida, também conhecido como visão panorâmica, flashback, reconsideração da própria vida e assim por diante. Tem até um vídeo aqui no canal, eu vou deixar um dos primeiros vídeos, nos vídeos mais antigos aqui, eu vou deixar o link na primeira descrição do vídeo para que vocês possam dar uma olhada. E vale muito a pena para você, não é um vídeo de relato, tá? É um vídeo de conhecimento para você se esclarecer sobre essa revisão de vida. Vamos passar então para o segundo relato de hoje, o relato então da Marta, e ela começa da seguinte forma: eu estava no hospital para o parto do meu filho. Tudo parecia prosseguir normalmente, como os outros 3 partos haviam sido. E então percebi que havia muito mais atividade acontecendo na sala. E eu fiquei inconsciente. Havia uma luz muito brilhante em um lugar acolhedor. Eu não estava em uma cidade e não havia paisagem. Apenas a luz quente, amorosa, maravilhosa e acolhedora. Eu estava vindo em direção a um grupo indistinto de pessoas, e eles não tinham forma corporal, apenas pareciam estar pairando perto de uma figura central que usava um manto esvoaçante. E eu tive uma escolha. Eu poderia me juntar a eles ou voltar para a minha vida. Eu tive uma sensação maravilhosa, alegre e pacífica, e de repente foi decidido por mim. Percebi que uma enfermeira estava batendo no meu rosto e dizendo: respire, respire. No dia seguinte, precisei de uma transfusão de sangue. O médico me disse que eu não deveria ter mais filhos, porque da próxima vez ele provavelmente não seria capaz de salvar nenhum de nós. Então veja, relato curto, mas que vale a pena frisar aqui, é justamente o ponto onde ela se viu ali, né, numa cidade maravilhosa, num local acolhedor e tal, mas assim, é o fato da escolha dela. Porque existe a frase mais dita, a mais famosa, a mais repetida dentre as EQMs, que é: você tem que voltar. Eu sempre falo isso aqui no canal. Então, a pessoa está lá no bem bom, está lá curtindo, né? Essa energia, como ela falou, de amor, de pacifismo, de alegria, e alguém fala: você tem que voltar. E existem casos de a pessoa escolhe: e aí, meu amigo, você quer voltar ou você quer ficar por aqui? E no caso dela, ela ficou assim: eu teria escolha. E ela ou demorou tempo demais ou estava esperando ali, mas de qualquer forma foi decidido por ela. Então, se as pessoas, se aqueles seres que não tinham formas, que estavam ali com ela, decidissem você vai ficar, ela iria ficar. Mas decidiram que era para ela voltar. E assim a coisa aconteceu. Então, um ponto aí bem diferente, né? Decidiram por mim, né? Então, ou ela abdicou dessa decisão, né? Ou quem sabe às vezes demorou demais e esperou uma resolução e a resolução veio, tá certo? Terceiro relato então da Yamen. E ela começa o seu depoimento da seguinte forma: eu tive uma grave bronquite naquela noite que causou uma grave falta de ar. Eu acordava e respirava fundo, como se estivesse acabado de sair de um afogamento no oceano. Eu sabia que minha respiração às vezes parava. Eu estava muito cansada e não conseguia abrir os olhos devido à exaustão. De repente, senti uma falta de ar extrema, que foi seguida pelo que parecia uma explosão no meu coração. Só que eu senti alívio. Senti que essa explosão liberou minha alma em luta. Minha alma agora podia vagar por onde quisesse sem obstáculos. Senti total liberdade. Agora eu estava livre e não precisava de passaporte para cruzar fronteiras ou circular pela terra. Eu poderia até vagar pelo universo, mas não queria deixar a terra para não me sentir sozinha. Eu estava voando com muita facilidade e não era um sonho. A sensação de voar era muito real. E um ser que parecia o Coringa, aquele do jogo de cartas, se aproximou de mim. Ele era muito amigável e gentil.
Ele foi meu guia enquanto eu viajava. E ele me indicou o caminho para o Brasil. Eu sempre quis conhecer o Brasil. E cheguei lá muito rápido. E eu estava vagando sobre uma área de floresta pesada, quando de repente senti outra explosão em meu coração. E eu me vi na minha cama. Eu estava respirando violentamente e meu coração batia muito forte, como se estivesse pulsando nas minhas costelas. Naquele momento, percebi que minha respiração havia parado por um longo tempo. Então esse foi o relato da Yamen. E olha só, ela sempre quis vir ao Brasil e justamente veio ao Brasil. O guia dela indicou e ela veio para cá. Ela tem familiares aqui? Não deixou claro. Ela tem uma relação de vida passada com aqui? Não ficou claro. De qualquer forma, é um ponto ali para se observar, porque é uma conexão, né? Ela está voando totalmente livre, quer dizer, a pessoa está com dor, está ali, e de repente a sensação de liberdade, a sensação de libertação. E ela viu que ela poderia circular, ela poderia andar para o espaço, né? Você vê, nesse momento ela não queria se sentir sozinha, mas ela tinha liberdade e facilidade de ir para qualquer canto, recanto ou qualquer borda do nosso universo físico-material. E assim acabou vindo para o nosso Brasil. Agora, como a gente sabe, nada é por acaso. Ela vai mudar para cá? Ela vai renascer no futuro aqui? Qual a conexão que ela tem? Nada. O fato só de gostar de um país muitas vezes não é gratuito, ou inclusive de não gostar. Nossa, sei lá, eu detesto a França, ou eu detesto a Espanha, e detesto o idioma tal. Então, tudo isso, nada é muito gratuito. Nem aquilo que a gente tem prazer ou afinidade, e nem aquilo que a gente tem certo dissabor, ou uma coisa que você não gosta e não sabe por quê. Tudo tem a ver com o nosso passado, com as relações e com as vidas que tivemos. Mas e você? Já teve uma experiência fora do corpo em outro país? Já teve uma experiência fora do corpo também aqui no Brasil? Ou tem algum país que você gosta e já acha que teve alguma experiência por lá? Se viu em algum local famoso, em algum local desconhecido, se sentindo em uma outra civilização, em outro estado, em uma outra nação? E se você é novo aqui no canal, já teve uma experiência transcendente, uma experiência fora do corpo, ou mesmo uma experiência de quase morte? Coloque aqui nos comentários, aqui todos são muito bem-vindos, ninguém vai ser rejeitado, ninguém vai ser excluído. Se você quiser que a gente fale o seu relato aqui no canal, sem revelar o seu nome, ou mesmo quiser combinar uma gravação, tem aqui o nosso e-mail na descrição do vídeo, contato dimensãomental@gmail.com. Aliás, fica o convite, dê uma olhada aqui, temos vários links e várias informações na descrição do vídeo sobre redes sociais e assim por diante, tá? Inclusive, se quiser, nos siga lá nas redes sociais, estamos aí, né, Instagram, Facebook, assim por diante, tá? Então, gente, esse foi o relato de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ajudar na nossa missão, na nossa meta de divulgar a EQM pelo mundo, então curta o vídeo, porque assim a plataforma, quanto mais curtidas o vídeo tem, mais ele é recomendado, indicado e espalhado pela internet. Então, ajude, se puder, na nossa missão de divulgação, curtindo o vídeo, porque é assim que você nos ajuda, se inscrevendo no canal se achar interessante, se gostar do tema, e compartilhando em grupos com pessoas e com indivíduos que você vê ou que você pensa que esses assuntos possam contribuir com eles, tá certo? Então, curta, se inscreva e compartilhe se puder. Eu agradeço muito a sua colaboração e a sua ajuda. Então, ficamos por aqui. Eu desejo a todos um forte abraço, as melhores energias para você e até a próxima.